Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com o pesquisador Jonas Medeiros para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Esse ano o país viveu uma crise como há muito tempo não se via, com a chamada greve dos caminhoneiros. Estradas bloqueadas por milhares de manifestantes ameaçavam com o desabastecimento os grandes centros urbanos do país. Nos supermercados, os produtos das prateleiras se esgotavam, os postos de gasolina fechavam, a Avenida Paulista estava tão vazia quanto estaria num feriado. Para resolver o problema, o governo federal votou às pressas uma medida provisória e a NTT baixou uma resolução criando uma tabela com preços mínimos para o frete em todo o território nacional. Se a iniciativa do governo federal era justificável, dado o momento de crise que se vivenciava, o modo pelo qual tentou resolver o problema foi péssimo. A Constituição Federal, que completará 30 anos em outubro, estabelece em seu artigo 170 que a economia brasileira deve funcionar com base na livre iniciativa e na livre concorrência. E todos sabem que tabelar nacionalmente atividades privadas, como é o frete no transporte de carga por rodovias, contraria de modo bastante claro o texto da Constituição. Pelas normas da Constituição, o governo poderia até tabelar o preço do óleo diesel na refinaria, pois este é monopolizado pela União, mas não poderia tabelar uma atividade econômica privada realizada em regime de livre concorrência. Como se isso não bastasse, a tabela foi baixada por uma decisão definitiva da NTT, em 5 dias, contrariando todas as normas processuais que deveriam ter sido observadas. É que a NTT não pode decidir sem ouvir os interessados, não pode decidir sem estudar ou medir os impactos sociais e econômicos do tabelamento. E os impactos, nesse caso, são gigantescos. Todos os brasileiros pagarão pela maluquice de uma tabela de frete que não diferencia o transporte feito por uma estrada de terra ou por uma estrada asfaltada, feito em estradas pedagiadas ou não pedagiadas. A indústria, a agricultura e as empresas de logística terão que rever centenas de milhares de contratos e os prejuízos que tomarem sobrarão daqui a alguns anos para o contribuinte. Isso mesmo, para o contribuinte, pois haverá milhares de ações de indenização contra a NTT e a União. O portal G1 noticiou que em 14 de junho já havia mais de 50 ações judiciais contra o referido tabelamento, e tenham certo que muitas outras virão. Acredito, Joel e ouvintes, que havia outras alternativas, mais inteligentes e principalmente constitucionais para a solução do problema. Resta-nos agora torcer para que a razão dos juízes substitua a falta de juízo dos governantes. Abraço e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.